Feche os olhos por um instante. Imagine estar em 1692, no pequeno vilarejo de Salem. O ar é pesado, o silêncio é cortado apenas pelo som distante de passos apressados e sussurros desconfiados. De repente, você percebe que todos os olhares estão sobre você, e uma palavra começa a ecoar: feiticeiro. Não importa quem você seja, não importa o que diga. Aqui, uma simples acusação já é suficiente para condenar sua vida. Você foi acusado de bruxaria e o julgamento começa agora. Mas antes de começar, me fale, de onde você está me ouvindo hoje e que horas são aí agora? Seja bem-vindo ao canal Fogueira Sonolenta. O vento sopra devagar entre as árvores altas, carregando o cheiro úmido da terra fria. O céu, coberto por nuvens pesadas, deixa apenas uma claridade pálida escapar. É manhã em Salem, mas a luz parece cansada, como se o sol tivesse medo de se mostrar por completo. As casas de madeira, alinhadas ao longo de um caminho estreito de terra batida, permanecem em silêncio. Apenas o ranger de uma porta distante ou o farfalhar das folhas quebra a quietude. Você caminha devagar, sentindo a textura irregular do solo sob os pés. O vilarejo parece pequeno demais para tantos segredos. Cada janela fechada guarda histórias que nunca são contadas em voz alta. Há algo no ar que pesa sobre os ombros, uma sensação de que todos observam, mesmo quando ninguém está à vista. Salem respira como se fosse um corpo vivo, atento, desconfiado. O cheiro de fumaça de lenha queimada ainda paira no ar, vindo das chaminés que soltam finos fios de fumaça contra o céu acinzentado. O som distante de um machado batendo em madeira ecoa por instantes e logo desaparece, engolido pelo silêncio maior. É um lugar onde até o barulho mais simples parece excessivo. As casas são baixas, com telhados íngremes, feitas para resistir ao rigor dos invernos. Suas paredes escuras parecem absorver a luz do dia, tornando as ruas ainda mais sombrias. O frio penetra não apenas na pele, mas também no espírito. Até mesmo o ar que se respira tem gosto de desconfiança. Enquanto segue pelo caminho estreito, percebe marcas recentes na terra. Pegadas apressadas, rodas de carroça, restos de palha espalhados pelo vento. O vilarejo está vivo, mas se esconde. Você quase não vê pessoas. Apenas um vulto atravessa a rua rapidamente, sem olhar para os lados, como se tivesse pressa em desaparecer atrás de uma porta fechada. De vez em quando, um som abafado de vozes surge atrás das paredes. São sussurros que cessam quando seus passos se aproximam. O silêncio retorna como se fosse uma ordem invisível. A cada esquina, a sensação cresce. Você é estranho aqui, mesmo estando no centro da comunidade. Uma igreja de madeira se ergue ao longe, simples, com uma torre modesta que corta o céu nublado. O sino está calado, mas sua presença é constante, lembrando a todos que nada escapa do olhar divino ou do julgamento dos homens que se dizem seus representantes. No ar paira uma mistura de odores, a lenha queimada, a terra úmida, o couro gasto de arreios pendurados em cercas. Tudo contribui para a atmosfera pesada. É um lugar onde o tempo parece andar devagar, como se cada minuto fosse estendido pela incerteza. Você percebe pequenos detalhes, uma boneca de pano esquecida perto de uma escada, uma corda esticada entre duas casas com roupas escuras penduradas. Um cachorro magro parado na beira da rua, olhando fixamente, sem latir. São fragmentos de vida que reforçam ainda mais a estranheza do silêncio. O vento aumenta de intensidade por alguns segundos, levantando poeira e fazendo as folhas secas rodopiarem no chão. O som parece alto demais contra o pano de fundo silencioso, e logo que cessa, tudo retorna ao mesmo estado imóvel. Salem não precisa de gritos para impor medo. O próprio silêncio já é acusador. É como se cada passo que você dá ecoe fundo demais, chamando a atenção de olhares escondidos. A cada esquina, a cada janela fechada, existe a impressão de que você está sendo observado, julgado, sem palavras, sem testemunhas. A manhã avança lentamente e o vilarejo permanece em um estado quase imóvel. Salem não acolhe, apenas observa. O silêncio se prolonga,
pesado, até que você percebe, não é apenas ausência de sons, é um silêncio carregado, como se todos esperassem alguma coisa, e essa espera tem seu peso sobre você. E assim começa o dia em Salem, um lugar pequeno, frio e sombrio, onde até o vento parece trazer mensagens que ninguém ousa decifrar. O dia avança em passos lentos, como se o tempo em Salem tivesse medo de seguir seu curso. As nuvens ainda cobrem o céu e a claridade continua apagada, quase sem força. Você caminha pelas ruas estreitas, sentindo o frio que insiste em entrar pelo tecido da roupa. O vento parece querer trazer respostas, mas só entrega mais silêncio. De repente, uma porta se abre à sua esquerda. Uma mulher surge com um balde de madeira na mão. O som do ferro batendo contra a alça quebra o ar parado. Por um instante, ela olha diretamente para você. Seus olhos são rápidos, mas intensos, como se atravessassem sua pele. Não há comprimento, não há sorriso, apenas um olhar fixo, que parece pesar mais do que palavras. Logo depois, ela abaixa os olhos e desaparece novamente para dentro de casa, deixando o balde encostado na soleira. Esse breve encontro deixa algo estranho no ar. Você continua caminhando, mas agora percebe mais detalhes. Cortinas que se movem ligeiramente quando passa, vultos atrás de janelas fechadas, o som de cochichos abafados que cessam no instante em que você se aproxima. Salem observa. Salem não fala, mas vigia. Adiante, um grupo de crianças brinca perto de uma cerca de madeira. Elas correm, riem, jogam pedras pequenas umas contra as outras. Mas assim que notam sua presença, param de imediato. O riso desaparece, o silêncio retorna. Uma das crianças aponta discretamente, sussurra algo no ouvido da outra, e ambas se escondem atrás da cerca. O mundo infantil, que deveria ser leve, aqui também se dobra a atmosfera de desconfiança. Você sente os passos ficarem mais pesados. A terra fria parece segurar seus pés, como se não quisesse deixá-lo avançar. O vilarejo estreita as ruas e os olhares se tornam mais presentes, ainda que invisíveis. É como andar em um palco, onde todos são plateia silenciosa e invisível. Um homem mais velho passa por você, carregando lenha nos ombros. O cheiro forte de madeira recém-cortada o acompanha. Ele não para, não diz nada. Apenas olha de relance, com sobrancelhas franzidas, e segue seu caminho. O olhar não dura mais que um segundo, mas fica marcado como se fosse eterno. Não é raiva, não é ódio, é algo mais profundo, desconfiança. Você percebe então que Salem é um lugar onde olhares valem mais que palavras. E cada olhar recebido carrega uma sentença. Não há necessidade de acusações formais quando a própria comunidade já decide quem pertence e quem não pertence. Os sons continuam rarefeitos. Um corvo pousa sobre a cerca, grasna uma vez e o barulho ecoa pelo vilarejo como se fosse um anúncio. Até mesmo a ave parece participar dessa rede invisível de vigias. Ao passar pela frente de outra casa, você ouve uma voz abafada. Uma mulher fala em tom baixo, quase como uma prece. Não consegue entender as palavras, mas sente o peso delas. Quando percebe que você está próximo, a voz silencia. A madeira da porta estala e logo tudo fica em silêncio outra vez. A cada passo, a atmosfera parece mais densa. O frio não vem apenas do vento, mas da forma como o vilarejo o envolve. Você sente que o lugar, de alguma forma, já decidiu sobre você. Ainda não há acusações, ainda não há palavras claras. Apenas sinais, olhares e silêncios, que juntos pesam como uma rede invisível. O primeiro olhar de desconfiança foi apenas o começo. Salem não esquece, não ignora. E aos poucos, você percebe que não é apenas um visitante aqui. Você já faz parte daquilo que o vilarejo sussurra por trás das cortinas fechadas. O céu permanece encoberto, como se a claridade do dia nunca tivesse força para iluminar Salem por completo. A manhã se estende em um ritmo lento e você continua caminhando, tentando ignorar os olhares e silêncios que o cercam. Mas algo no ar mudou. É quase imperceptível,
como uma corrente fria que passa pela pele, mas está ali. Você passa por uma pequena praça, onde um poço de pedra se ergue no centro. Ao redor dele, poucas pessoas circulam. Duas mulheres carregam jarros de água, mas, ao perceberem sua presença, se afastam, cochichando entre si. Os lábios se movem rápido, as palavras não chegam até você com clareza. Mas uma delas, dita em tom mais firme, consegue atravessar o espaço vazio. Uma palavra única, mas pesada. Feiticeiro. O som é baixo, mas para você parece ecoar por todo o vilarejo. Por um instante, o ar parece congelar. As vozes que restavam se calam, os passos diminuem e até o vento parece perder a força. É como se Salem tivesse ouvido aquela palavra junto com você. Você tenta seguir adiante, mas sente a diferença. Os olhares agora não são apenas de curiosidade ou desconfiança. Eles se tornam julgadores, distantes, carregados de algo que você não consegue definir. As cortinas continuam se movendo discretamente, mas agora não há dúvida. Cada movimento, cada cochicho, cada olhar carrega um peso novo. A palavra foi lançada e não pode ser recolhida. Você lembra do som da voz. Não foi um grito, não foi uma acusação aberta diante de todos. Foi apenas um sussurro firme, carregado de convicção. Mas em Salem, basta pouco para que uma ideia se torne verdade. O caminho segue, mas agora os passos parecem mais longos. As ruas estreitas parecem ter diminuído ainda mais. A cada esquina, você percebe grupos de pessoas falando em tom baixo. Não há risos, não há expressões leves, apenas conversas rápidas, cortadas pelo silêncio quando você se aproxima. Na beira de uma cerca, um garoto observa fixamente. Ele não desvia o olhar, não demonstra medo, apenas repete para si mesmo, quase sem som, a palavra que já começa a persegui-lo. Feiticeiro. Você não sabe se ele realmente falou ou se sua mente o fez acreditar que ouviu. Mas o efeito é o mesmo. A palavra já não pertence apenas a uma voz. Ela se multiplica. O vento sopra novamente, levantando poeira e folhas secas. E nesse instante, você percebe como Salem funciona. Não precisa de provas, não precisa de testemunhas. Precisa apenas de um rumor, de uma palavra dita na hora certa, diante das pessoas certas. O resto, o vilarejo se encarrega de espalhar, como fogo em palha seca. Você passa diante da igreja. As portas continuam fechadas, mas há um movimento discreto lá dentro. Passos, cadeiras sendo arrastadas, vozes abafadas. Talvez o boato já tenha encontrado ouvidos mais atentos, mais poderosos. O frio parece aumentar, não pelo clima, mas pela percepção de que algo foi desencadeado. A palavra se tornou semente, e Salem é o solo perfeito para fazê-la crescer. Ao chegar ao fim da rua, você se dá conta de que o silêncio voltou a dominar. Mas é um silêncio diferente. Antes, ele parecia de expectativa. Agora é de julgamento. Como se todos já tivessem decidido quem você é antes mesmo de ouvir sua voz. A acusação ainda não foi formal, mas em Salem ela já existe. O vilarejo parece mais silencioso do que nunca quando você se aproxima da pequena igreja de madeira. A torre modesta corta o céu cinzento e o sino permanece imóvel, silencioso, como se aguardasse algo inevitável. A porta range levemente ao ser empurrada e você entra em um ambiente abafado, onde o cheiro de madeira antiga e cera derretida mistura-se com a poeira acumulada em cantos esquecidos. O espaço é simples, mas sua simplicidade pesa. Bancos alinhados, austeros, parecem esperar pelos corpos que carregam mais do que apenas suas próprias histórias. Velas acesas ao longo das paredes lançam uma luz tremulante, projetando sombras que dançam lentamente sobre o chão de madeira. Cada sombra parece ter vida própria, como se acompanhasse o movimento do ambiente e registrasse cada gesto, cada suspiro. Você não está sozinho. Alguns moradores já se encontram ali, reunidos em pequenos grupos, sussurrando entre si. O som é baixo, quase inaudível, mas o suficiente para fazer o ar vibrar de tensão. Quando seus olhos encontram os deles, há uma hesitação. Olhares rápidos, cheios de curiosidade e apreensão, que desaparecem tão rapidamente quanto surgem.
Ninguém quer ser o primeiro a falar, mas todos observam, atentos, calculando cada movimento. No altar, os líderes religiosos do vilarejo se erguem, envoltos em trajes simples, mas que carregam autoridade. Suas vozes ainda não se levantaram, mas você sente a expectativa em cada linha de suas faces, nos gestos contidos, na postura rígida. Há um silêncio que pesa mais que qualquer som, e é nesse silêncio que o julgamento já começa. O vento entra por pequenas frestas das janelas, trazendo o cheiro úmido da rua de terra batida. Ele parece carregar consigo os rumores e cochichos que circulam pelo vilarejo. Cada brisa lembra que o que foi sussurrado fora dali agora encontra seu caminho até cada canto da igreja. Você sente isso na pele, como se o ar estivesse impregnado de olhares invisíveis. A reunião começa sem palavras, como se a própria igreja respirasse antes de permitir que algo fosse dito. Um dos anciãos, de voz grave e pausada, levanta-se e caminha lentamente pelo corredor central. Cada passo ecoa pelo espaço, tornando o som intenso demais para ser ignorado. Ele olha para você e por um momento o tempo parece parar. Cada movimento é calculado, cada gesto observado. Estamos aqui para buscar a verdade, diz finalmente, com uma calma que contrasta com o peso do ambiente. Mas a verdade em Salem não é simples. Ela é moldada pelos olhares atentos, pelas vozes que cochicham e pelos gestos contidos. Você percebe que não há necessidade de acusações explícitas. O próprio vilarejo já sabe. O murmúrio dos presentes cresce lentamente, mas logo se dissolve diante da imposição do silêncio. As palavras pairam no ar antes de serem pronunciadas, como se cada uma precisassem de permissão para existir. Você sente o peso da expectativa coletiva. Cada olhar, cada suspiro, cada leve inclinação de cabeça é avaliado. Você senta em um dos bancos, tentando encontrar uma posição que lhe dê algum conforto. Mas não há conforto aqui. O ar é denso, carregado de olhares invisíveis, de juízos silenciosos. O tempo parece desacelerar, e cada minuto é alongado pela tensão palpável. Enquanto o ancião continua seu discurso, você percebe o quanto Salem depende desses encontros. Não é apenas uma reunião de oração, mas um ritual de vigilância. Cada gesto conta, cada palavra é observada. E você, agora, faz parte dessa teia, consciente de que a curiosidade, a suspeita e o medo já decidiram parte do seu destino. O silêncio retorna por alguns instantes, pesado, quase sufocante. E é nesse silêncio que você percebe. A reunião não começou apenas para ouvir palavras. Ela começou para julgar. Após a reunião, você é levado a um espaço menor, quase claustrofóbico. A sala é simples, feita de madeira envelhecida, com uma única janela estreita que deixa passar uma luz pálida. O cheiro de cera derretida e madeira antiga ainda domina o ambiente, misturado com uma leve umidade que parece se infiltrar em cada fenda das tábuas. Um ancião permanece em pé, enquanto o outro se senta diante de uma pequena mesa. Entre eles, há uma pilha de papéis, folhas amareladas e manuscritos que parecem carregar séculos de histórias não contadas. Você se senta, sentindo cada centímetro da madeira dura sob seu corpo e percebe que cada gesto seu será observado com atenção silenciosa. As perguntas começam sem pressa. A voz do interrogador é calma, quase suave, mas cada palavra carrega peso. Como se chama? Há quanto tempo reside em Salem? Conhece alguém que tenha se afastado da comunidade recentemente? Não há gritos, não há ameaças explícitas. O julgamento se faz pelo silêncio e pela forma como você responde. Cada hesitação, cada pausa é notada. Você percebe que não precisa de respostas perfeitas. Basta que algo soe estranho, algo que possa ser mal interpretado. Cada gesto, cada olhar é observado como se você fosse um livro aberto, pronto para ser lido e interpretado por olhos experientes. Enquanto fala, sente o frio da sala aumentar, não pelo clima, mas pela pressão psicológica que envolve o ambiente. O silêncio entre cada pergunta é longo, quase insuportável. O eco de suas palavras parece ocupar toda a sala, e você sente que elas não podem ser esquecidas. Cada resposta, por mais simples que seja, se torna registro, lembrança e julgamento ao mesmo tempo. O interrogatório não se limita às perguntas diretas.
Pequenos detalhes são observados, o modo como suas mãos se movem, a tensão em seus ombros, o olhar que desvia por um instante. O vilarejo inteiro parece estar presente, invisível, cada pessoa representada nos olhos calmos e atentos dos interrogadores. Você percebe que não há pressa. A paciência dos interrogadores é quase infinita, e é isso que faz o ambiente se tornar pesado. Não há necessidade de violência ou gritos. O simples fato de estar ali, exposto e observado, já é suficiente para que a tensão se acumule. O tempo passa devagar. Cada minuto esticado pelo silêncio e pelas perguntas faz o ar parecer mais denso. Você tenta se concentrar nas respostas, mas a sensação de que algo está sendo interpretado a cada gesto não o deixa relaxar. O mundo fora da sala parece distante, quase inexistente. Tudo o que importa está ali, naquele espaço pequeno e carregado de olhares. Quando o interrogatório termina, você é deixado sozinho por alguns momentos. O silêncio retorna, mais pesado do que antes, e o eco de suas próprias palavras ainda parece pairar no ar. É como se a sala tivesse absorvido tudo e agora esperasse. Cada som do vilarejo lá fora, cada sussurro distante, reforça a percepção de que nada será esquecido. Você percebe então que em Salem não é necessário gritar ou mostrar armas para intimidar. Basta o silêncio, a paciência e a atenção aos detalhes. O interrogatório não apenas mede respostas, ele mede o espírito, a coragem e a forma como você enfrenta o silêncio clandestino que domina o vilarejo. E enquanto você se levanta e retorna para o corredor frio da igreja, entende que o julgamento ainda está apenas começando. O ar na igreja ainda está denso, carregado do silêncio pesado que seguiu o interrogatório. Cada banco, cada parede de madeira parece reter ecos de palavras não ditas, de olhares que se prolongaram demais. Você volta a caminhar pelo espaço amplo, sentindo o frio úmido que se infiltra nas tábuas do chão, e percebe que, embora não haja gritos, a tensão se faz presente em cada gesto da comunidade. As pessoas começam a se aproximar lentamente, quase sem fazer barulho. Nenhuma delas levanta a voz, tudo é sussurro, passo contido, olhar que cruza o seu por um instante e desaparece. Mas em Salem, o peso de cada pequena ação é suficiente para transformar qualquer gesto inocente em suspeita. Você percebe que agora é observado de todos os ângulos, não apenas pelos olhos físicos, mas pelo julgamento silencioso do vilarejo inteiro. O primeiro a se apresentar é um homem de meia idade, ombros rígidos, olhos que parecem pesar sobre você. Ele fala sobre pequenas coisas que ninguém imaginaria que poderiam ser notadas. A forma como você cumprimentou um vizinho, um sorriso contido que poderia ter sido mal interpretado, a maneira como hesitou ao responder a uma pergunta durante a reunião. Suas palavras são simples, quase neutras, mas cada detalhe é amplificado pelo silêncio que segue. Em Salem, até o menor gesto pode se tornar uma sombra de acusação. Logo depois, uma mulher idosa, apoiando-se em seu cajado gasto, aproxima-se. Sua voz é baixa, mas firme. Ela descreve observações ainda mais sutis. O jeito como você caminhou pelas ruas estreitas, os momentos em que desviou o olhar, pequenas atitudes que pareceram triviais, mas que agora ganham significado diante da suspeita coletiva. Ela fala de eventos passados, lembranças fragmentadas que, juntas, começam a construir uma narrativa que você não reconhece como sua própria história. Enquanto escuta, percebe que a força dessas vozes não está na intensidade, mas na paciência e na repetição. Cada frase é medida, cada pausa carregada de expectativa, como se o tempo tivesse se estendido dentro da igreja. A sensação de estar sendo examinado em cada gesto é quase física. Você sente o peso de olhares invisíveis sobre seus ombros, a atenção silenciosa da comunidade que observa sem precisar falar. Outros moradores começam a se aproximar, alguns apenas para observar, outros para acrescentar pequenos detalhes. Cada testemunho, cada sussurro acrescenta camadas de tensão invisível. Há uma beleza sombria nisso. Nada precisa ser explícito, nada precisa ser violento.
Em Salem, o simples fato de ser visto, de ter cada ação interpretada e registrada mentalmente pelos vizinhos, é suficiente para criar medo e dúvida. Você sente o peso das sombras ao redor. Não são sombras de madeira ou de paredes, mas de percepções, memórias e interpretações de cada pessoa presente. Cada detalhe relatado permanece no ar, impregna o espaço e se insinua nos pensamentos, tornando impossível ignorar sua presença. O silêncio após cada testemunho é quase mais pesado que as palavras. Ele carrega o julgamento coletivo, silencioso, que não precisa de gritos para ser temido. O tempo parece desacelerar. Cada suspiro coletivo, cada pausa, prolonga a sensação de estar completamente exposto. Você percebe que não há escapatória, que nada do que disse ou fez será esquecido. O testemunho das sombras não se limita ao momento presente, ele se espalha silenciosamente, tocando cada pensamento, cada memória, cada passo futuro. Quando o último testemunho é concluído, a igreja mergulha novamente no silêncio, carregado, quase palpável. Você se recosta lentamente em um banco, sentindo a densidade do ar ao seu redor. Salem não precisa de punições visíveis. O peso da suspeita, das vozes e das sombras é suficiente para moldar a mente de qualquer um. E, enquanto observa a luz tremulante das velas refletir nas paredes, entende que o testemunho das sombras continuará invisível, penetrando em cada ação, cada gesto e até mesmo em cada suspiro seu. O corredor estreito da igreja conduz você a uma pequena cela de madeira nos fundos, simples e austera. A porta range ao se fechar e o eco de trancamento parece prolongar-se por toda a construção, tornando o silêncio ainda mais intenso. O ar dentro da cela é frio, impregnado do cheiro de madeira antiga e umidade acumulada, que parece se infiltrar nas roupas e na pele, tornando cada respiração consciente e pesada. A luz que entra pela fresta da porta é mínima. Apenas um fio de claridade atravessa a escuridão, lançando sombras longas e distorcidas nas paredes irregulares. A pequena tábua que serve de banco parece ainda mais dura, e cada movimento que você faz reverbera no espaço limitado. O silêncio aqui não é apenas ausência de sons, é presença palpável, quase sufocante, como se a própria madeira o observasse e registrasse cada gesto. Você senta-se e percebe os detalhes da cela. As tábuas de madeira estão gastas pelo tempo, com pequenas fendas que deixam escapar o frio e a luz mínima. Um cheiro de mofo flutua no ar, misturado à lembrança do interrogatório e dos testemunhos que vieram antes. Cada memória recente parece ecoar com mais força nesse espaço pequeno, como se as paredes repetissem os sussurros do vilarejo, ampliando-os em sua mente. O som distante de passos pelo corredor ressoa através das tábuas. Cada estalo é intenso demais, cada movimento amplificado pelo silêncio absoluto. Você percebe que o tempo na cela se alonga, cada minuto se estende indefinidamente e cada segundo parece carregado de expectativa. Há um ritmo próprio aqui, lento e constante, ditado pelo medo, pela incerteza e pelo isolamento. Sentado, você começa a refletir sobre o que foi dito nos testemunhos. Cada detalhe, cada gesto observado, cada palavra sussurrada parece ter sido ampliada e interpretada de maneira a construir uma narrativa que foge ao seu controle. A sensação de estar completamente exposto, mesmo sem ninguém por perto, pesa sobre o corpo e a mente. O vilarejo inteiro parece estar ali, invisível, observando cada pensamento, cada lembrança, cada hesitação. O frio aumenta conforme a noite avança, penetrando pelas roupas e pele, e você percebe que cada respiração se torna consciente, cada movimento mais cauteloso. O silêncio, novamente, não é ausência de som, mas presença constante, um lembrete de que o mundo exterior continua a julgar mesmo quando está sozinho. Você ouve, de vez em quando, o som distante de correntes ou portas se fechando, e isso parece ecoar dentro de você mais do que no próprio corredor. Pequenos detalhes da cela, a madeira rangendo, o leve vento entrando pela fresta, o cheiro de umidade ganham intensidade. Cada sensação é ampliada, tornando a escuridão quase tangível, quase viva. Enquanto a noite se aprofunda, você começa a perceber o peso do isolamento.
Não há violência explícita, mas o simples fato de estar confinado, observado por olhos invisíveis e lembrado pelos sussurros da comunidade, cria uma pressão quase física. O tempo parece parado e cada instante se alonga em um ritmo próprio, ditado pelo medo silencioso que domina Salem. Antes de dormir, você observa a fresta da porta, a luz fraca e as sombras que se alongam pelo chão. A mente retorna aos testemunhos, às vozes que ampliaram cada gesto e cada detalhe, e você percebe que, mesmo sozinho, continua sendo julgado. A noite na cela não é apenas uma espera, é uma experiência sensorial de introspecção e tensão, onde cada sombra e cada som tornam-se parte de um julgamento silencioso e implacável. E assim, o silêncio da noite se instala, profundo e constante, enquanto você permanece sentado, sentindo o peso do vilarejo em cada respiração, ciente de que a escuridão da cela é apenas mais um reflexo do julgamento que se estende para além das paredes. A manhã chega lentamente em Salem, mas o vilarejo parece não despertar junto com o sol. O ar ainda é pesado, úmido e frio, impregnado da sensação que se arrasta desde a noite anterior. Cada passo pelo corredor da igreja ecoa com intensidade inesperada, como se as paredes estivessem sussurrando lembranças do interrogatório e dos testemunhos. O silêncio é absoluto, mas carregado de algo mais profundo. Expectativa concentrada, tensão coletiva que se estende até os cantos mais distantes da sala. Você é conduzido à sala principal. O espaço, modesto e austero, parece pequeno para abrigar a tensão que paira sobre ele. As velas ainda queimam, lançando uma luz trêmula que distorce sombras pelas paredes, como se as figuras dançassem com vida própria, observando tudo com atenção. Os líderes religiosos se posicionam próximos ao altar, imóveis, mas carregando autoridade silenciosa. Cada gesto seu, cada respiração, cada olhar seu é registrado com atenção quase tangível. As memórias dos testemunhos anteriores percorrem sua mente. Cada palavra, cada gesto observado, cada detalhe sussurrado agora ganha uma dimensão própria. Você percebe que, em Salem, não é necessário acusar em voz alta. As observações acumuladas ao longo dos dias, o murmúrio constante da comunidade, as sombras que você nunca viu, formam um tribunal invisível, poderoso e implacável. O ancião mais velho se ergue, caminhando lentamente pelo corredor central. Cada passo ressoa como um compasso que dita o ritmo do julgamento. Quando ele para à sua frente, o silêncio se intensifica, tornando-se quase tangível. Suas palavras soam calmas, quase suaves, mas carregadas de peso. Hoje, decidiremos sobre o que foi visto, ouvido e interpretado. Cada gesto, cada olhar, cada sussurro que se transformou em sombra será considerado. Os olhares da comunidade se fixam em você. Não há necessidade de gritos, nem de acusação direta. Cada presença na sala contribui para o julgamento silencioso que começou muito antes de você entrar. Cada gesto seu, cada hesitação, cada movimento involuntário é observado e registrado. O vilarejo inteiro, invisível e presente, parece definir seu destino sem precisar pronunciar uma única palavra. Moradores aproximam-se, oferecendo pequenas observações, detalhes aparentemente insignificantes, que juntos formam uma narrativa que você não controla. Um gesto inocente, uma expressão casual, um instante de dúvida, tudo é interpretado e transformado em prova. A sensação de exposição é quase física, o peso do julgamento coletivo se torna tangível, como se as próprias paredes da igreja pressionassem seu corpo e sua mente. O tempo parece desacelerar, cada pausa, cada suspiro coletivo, cada olhar dirigido a você alonga os minutos. A pressão é constante, invisível, mas impossível de ignorar. Você percebe que o julgamento final não é definido por palavras ditas em voz alta, mas pelo som silencioso das interpretações, pelo peso das observações que se acumulam e pela paciência implacável do vilarejo. Apesar da calmaria aparente, a tensão cresce com cada instante.
Não há violência física, mas o simples fato de ser observado por todos, de ter cada gesto e palavra interpretados, cria uma sensação quase sufocante. Cada testemunho, cada lembrança, cada olhar lançado durante os dias anteriores pesam sobre você como uma sombra contínua. Quando o ancião ergue a mão, sinalizando o término do julgamento, o silêncio se torna ainda mais pesado. O ar parece vibrar com o eco do veredito não declarado, e você percebe que em Salem o julgamento vai muito além do que é falado. Ele se forma nos olhares, nos gestos, na paciência silenciosa da comunidade e permanece presente, invisível, mesmo depois do que foi dito. Moradores aproximam-se, oferecendo pequenas observações, detalhes aparentemente insignificantes, que juntos formam uma narrativa que você não controla. Um gesto inocente, uma expressão casual, um instante de dúvida, tudo é interpretado e transformado em prova. A sensação de exposição é quase física. O peso do julgamento coletivo se torna tangível, como se as próprias paredes da igreja pressionassem seu corpo e sua mente. O tempo parece desacelerar. Cada pausa, cada suspiro coletivo, cada olhar dirigido a você alonga os minutos. A pressão é constante, invisível, mas impossível de ignorar. Você percebe que o julgamento final não é definido por palavras ditas em voz alta, mas pelo som silencioso das interpretações, pelo peso das observações que se acumulam e pela paciência implacável do vilarejo. Apesar da calmaria aparente, a tensão cresce com cada instante. Não há violência física, mas o simples fato de ser observado por todos, de ter cada gesto e palavra interpretados, cria uma sensação quase sufocante. Cada testemunho, cada lembrança, cada olhar lançado durante os dias anteriores pesa sobre você como uma sombra contínua. Quando o ancião ergue a mão, sinalizando o término do julgamento, o silêncio se torna ainda mais pesado, quase sólido. O ar parece vibrar com o eco do veredito não declarado, e você percebe que em Salem o julgamento vai muito além do que é falado. Ele se forma nos olhares, nos gestos, na paciência silenciosa da comunidade e permanece presente, invisível, mesmo depois do que foi dito. Ao ser conduzido para fora da sala, você sente o peso do vilarejo em cada passo. O julgamento final não é apenas um momento. É a confirmação de que, em Salem, o medo silencioso e as sombras do julgamento coletivo são mais poderosos do que qualquer sentença pronunciada em voz alta. O vilarejo de Salem parece diferente sob a luz pálida do entardecer. O ar ainda está carregado do peso dos últimos dias, uma tensão que parece pairar sobre cada rua estreita, cada casa de madeira e cada janela que deixa escapar uma luz tímida. O silêncio domina, mas não é absoluto. Murmúrios distantes, portas rangendo ao vento e passos ecoando nas ruas de terra batida reforçam a sensação de que o vilarejo continua observando, invisível e atento. Você caminha devagar, percebendo detalhes antes despercebidos. Pequenas marcas no chão, rastros de animais, o cheiro da madeira queimando lentamente e o eco de vozes que parecem atravessar as paredes. Tudo carrega significado. Cada passo parece registrado, como se a própria terra e as construções guardassem memória de cada gesto, cada hesitação. Em Salem, o julgamento não termina. Ele se transforma, tornando-se parte do ar que se respira, das sombras que se alongam, da percepção constante de ser observado. Os moradores espreitam pelas frestas das portas e janelas. Alguns desviam o olhar rapidamente, outros mantêm os olhos fixos em você, silenciosos, avaliando cada movimento. Cada gesto seu, cada respiração, cada instante é interpretado e registrado. Não há necessidade de gritos ou acusações diretas. O simples fato de estar sob os olhares atentos do vilarejo já é suficiente para tornar qualquer passo significativo e carregado de tensão. O caminho para a saída é sinuoso. Ruas estreitas se cruzam, algumas mais escuras que outras, e cada esquina parece esconder sombras que seguem seus passos. O vento carrega o aroma úmido da terra e da madeira queimando, misturado às lembranças recentes do interrogatório e dos testemunhos. Cada movimento seu é consciente, cada gesto medido, como se estivesse permanentemente sob vigilância.
Quando finalmente chega à estrada que leva para fora do vilarejo, uma sensação de alívio mistura-se a uma inquietação persistente. Salem se torna menor aos poucos, mas não desaparece da memória. As vozes, os olhares e os detalhes observados permanecem vivos, silenciosos, moldando sua percepção e lembrando que o julgamento final, embora concluído, deixou marcas profundas. Você percebe que a saída não é apenas física. Carrega consigo o peso da experiência, das horas passadas sob o olhar coletivo, do medo silencioso e da tensão constante. O vilarejo marcou sua mente, deixando lembranças vívidas que lembram que, em Salem, o poder do julgamento não depende de palavras, mas da atenção e da paciência de uma comunidade unida pelo medo. O céu se tinge de tons suaves enquanto a estrada se estende à frente. O vilarejo se afasta, tornando-se uma silhueta no horizonte, mas as sombras e memórias permanecem. Cada passo seu ainda é acompanhado pelos ecos do julgamento, lembrando que a experiência de Salem é eterna, gravada na mente e nos sentidos, moldando para sempre a forma como você encara o mundo.